Fala aí, galerinha do EMA, aqui é o Roger. A gente está aqui hoje para tratar de movimentos sociais, né? Mais uma aulinha de sociologia, essa que já é a nossa 13ª aula. Então, a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre movimentos sociais, né? A gente vai dar primeiro uma caracterizada neles, depois a gente vai falar em que tipos eles se dividem e quebrando aquele nossa, digamos, tradiçãozinha de ter questões ao final, né? As questões agora são enviadas para o formulário semanal de vocês, né? Então, após assistir o vídeo, né, vocês resolvam, né, o formulário semanal de vocês, né? Então, vamos lá. Movimentos sociais e suas trajetórias. Os movimentos sociais são ações coletivas. Então, o que quer dizer que os movimentos sociais são ações coletivas? Eles não são pensados únicas e exclusivamente por uma pessoa, por duas, por três ou por quatro. Eles têm uma coletividade intrínseca dentro de si. Ou seja, eles são pensados a várias mãos, eles ocorrem a várias mãos. Então, eles são organizados por um grupo com intenção de pressionar por alguma demanda social. A gente tem, e é até certo ponto correto, quando se pensa em movimento social, a gente, não, estão lutando por determinada demanda social. E realmente é isto. Eles têm esta função, né, vamos colocar assim, e esta intenção, melhor dizendo, de pressionar por alguma demanda social, seja pela afirmação de um direito, seja pela luta da conquista de um direito, né, seja por, vamos colocar aqui, por a concretização de algo que é de fato garantido, mas não, como é que eu posso colocar? Mas ainda não foi possibilitado à sociedade, né? Então eles têm como um cerne de ação, né? Um cerne de como é que eu posso colocar? De caracterização justamente esta intenção de pressionar por alguma demanda social, né? Seja por um direito social, direito político, direito à educação, à saúde e etc. Então, todo movimento social possui algum objetivo em sua ação e realização, ou seja, se ele é pensado a várias mãos, ele é feito através de ações coletivas, ele tem a intenção de pressionar por alguma demanda social, por exemplo, a educação pública de qualidade. E ele logicamente vai ter um objetivo, né? Então, se ele está pressionando por uma educação pública de qualidade, então o objetivo dele vai ser esta é, educação pública de qualidade. Ele vai ser pensado a várias mãos, vai ser pensado a várias cabeças, justamente com este objetivo de ter uma educação pública de qualidade. De que formas ele vai buscar isto? Usando a legislação, né, para mostrar que aquilo é realmente garantido na Constituição, usar formas de pensar, né, formas de manifestação em busca daquele direito, vai buscar, né, argumentos e ideias para tentar corrigir ou para tentar ver que é necessário corrigir aquela realidade que é existente. Então, o movimento social é um fenômeno com trajetória histórica que se insere na ordem democrática. Então, se pensar em ordem democrática em um país que tem democracia, instantaneamente a gente tem que pensar que há dentro desta democracia um fenômeno da história histórica chamado movimento social, porque o movimento social ele é algo característico dentro da democracia, ele é algo que permite uma participação mais ativa da sociedade, não única e exclusivamente por meios institucionais de liberação política, né? Como, por exemplo, eleições, plebiscitos ou referendos. Então, por exemplo, você pensa aí, você vota, né, a cada 2 anos, você tem um plebiscito, né, a cada 10 anos, um referendo da mesma forma. Então, já pensou se durante todo esse ato que fica entre esses momentos de participação institucional de liberação política, a sociedade ficasse calada, ficasse passiva, como seria, né, da situação em que nos encontramos? Então, os movimentos sociais, eles são muito importantes dentro desta vigência da ordem democrática, porque eles dão uma maior perenidade à luta pelas demandas sociais. Eles dão uma maior possibilidade de participação política dentro de uma regência do Estado, dentro de uma regência da sociedade, dentro de uma formulação de políticas que visem uma sociedade melhor, né? Então, eles são importantíssimos dentro desta ordem democrática. E eles são caracterizados em duas formas, né? Estruturais e conjunturais, né? Eles são divididos nessas formas, né?
esses estruturais eles se caracterizam por terem demandas a longo prazo, então eles pensam, digamos, em um período de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Ou mais, né? Estou botando até pouco, né? Eles pensam acima, muito acima disso, muito acima disso. Eles têm uma luta que vai demandar muito tempo para ser corrigida. Eles têm uma demanda social em que o objetivo dela vai demandar muito tempo para ser alcançado. Então, esses movimentos sociais estruturais, eles têm demandas em longo prazo. E eles são feitos a muitas mãos. Eles é, confluem, convergem diversas pessoas, né, diversos indivíduos, e eles estão relacionados com necessidades estruturais, né, por isso, os movimentos sociais estruturais que geraram condições sociais complexas e de difícil modificação, né? Então, aqui a gente pode citar, por exemplo, o que houve, né, o que há, né, com o movimento negro, que luta por uma maior igualdade entre brancos e negros, que luta contra a discriminação, que luta contra o racismo, que luta por os negros serem capazes de ocupar o mesmo espaço que um branco ocupa, de um negro não ser perseguido, não ser morto, único e exclusivamente por ser negro, né? Então é algo que demanda, né, tem uma demanda de longo prazo, né? Vale ressaltar aqui, né, que cronologicamente a escravidão foi abolida no Brasil em 1888. A gente está em 2020, aí 140 anos, né? 140, 150 anos. E até hoje ainda existe discriminação contra o negro. Até hoje o negro tem uma pior qualidade de vida do que o branco. Até hoje o negro tem uma menor escolarização que o branco. Será que isso é simplesmente porque o negro não quer estudar, não quer trabalhar, não quer ascender na vida? Não, a forma como a sociedade é organizada, as estruturas que a sociedade tem, elas geraram condições sociais muito complexas e que são de difícil modificação, são muito, como é que eu vou dizer, muito enraizadas dentro da nossa sociedade. Do mesmo jeito, o movimento ambientalista e o movimento feminista. Então, esses são os tipos de movimentos estruturais. Já os movimentos conjunturais são aqueles que contraponto aos estruturais, né, que tem uma demanda a longo prazo, eles têm uma demanda em curto prazo, vindo a desaparecer e surgir com novas organizações. Né? Por exemplo, que a gente pode citar que um movimento conjuntural que foi de curto prazo foi o movimento dos caras pintados, né, que existiu lá na década de 90, né, se não me engano, 1992, durante o governo do então presidente Fernando Collor de Mello, né, sobre as denúncias que ele recebia de corrupção. E este movimento, deste contexto, dentro desta conjuntura que existia no Brasil, pedia o impeachment do presidente, né? Pedia que ele renunciasse, que ele saísse do governo, né? Então, foi um movimento que durou pouco tempo, né? E que veio a desaparecer, findada a sua pauta, né? Porque a pauta dele era fluida, era simplesmente a renúncia do presidente, né? Ele ser impeachmentado, ele ser impedido, né? E a gente pode caracterizar isso, né, para a gente trazer para o impeachment da então presidente Dilma, né, que apresenta também diversas lideranças, né, caracterizado, né, sendo essa uma característica justamente de um momento em que a gente está vivendo, em que há esta moldação, vamos colocar assim, pelas redes sociais e pelas novas formas de comunicação que existem da sociedade. Então, os movimentos conjunturais eles duram pouco tempo, têm pautas fluidas e são muito caracterizados por apresentarem diferentes lideranças, né, fortemente influenciadas por esse mundo cibernético que aí está, né. Ele citou aqui, né, um exemplo da Primavera dos Povos que ocorreu, né, lá na região do Oriente, ali mais acima da África, né, subsaariana, ali Egito, né, que foi contra os movimentos ditatoriais, né, os regimes ditatoriais, na verdade, e que é, lutava justamente por ter uma vigência democrática, né? Então vocês percebem aí, né? E justamente ao lutar-se por uma ordem democrática, você tem um movimento social intrinsecamente. E também as jornadas de julho, se eu não me engano, é referente à França, década de 60, 80, não tenho conhecimento. Outra maneira válida de compreender as tipologias de movimentos sociais está ligada ao contexto histórico em que surgem, né? Então, outra forma de se avaliar os movimentos sociais é de acordo com o momento histórico em que eles
surgiram. Podemos dividir em dois movimentos: os tradicionais, né, formados no século XIX, e os novos movimentos sociais, que aí é ao longo do século XX. Os movimentos sociais tradicionais são aqueles que surgem no contexto da Revolução Industrial. Então, a gente está falando aqui da década de de 1920, né, 1910 aqui, né, por exemplo, aqui ele cita, né, Greve Geral de 1917, trabalhadores e trabalhadoras tomam ruas de São Paulo, né, este período, né, ali em 1870, por aí, né, no contexto de uma revolução industrial em que se tinha as fábricas abarrotadas de funcionários, sem condições de atender, os salários baixos, né? Salários, subsalários, vamos colocar assim, né? Colocando criança para trabalhar, mulher para trabalhar, e mais de 10 horas por dia, 12 horas por dia. Então, esse movimento social tradicional surge em todo esse contexto de uma revolução industrial. E ele possui, né, forte relação com as demandas de trabalho e direitos trabalhistas. Então, a partir deste contexto que se tinha, né, de uma vilipendiação dos direitos a quais as pessoas detinham, e essas condições insalubres de trabalho, né, horas extenuantes, condições desagradáveis, né, crianças trabalhando, né. Então, tudo isso tem relação justamente com essa demanda de trabalho e direitos trabalhistas. E também eles podem ser entendidos como movimentos com origem econômica, né, justamente por estar inserido dentro desta vigência, né, de um capitalismo, né, do capitalismo. Então, a gente tem aqui como um exemplo de movimento social tradicional justamente a Greve Geral de 1917, né, aqui ocorrida em São Paulo. E os novos movimentos sociais são aqueles que surgem ao longo do século XX. Então, eles buscam atender às demandas de grupos ligados às minorias sociais. Então, ao contrário dos movimentos sociais tradicionais, que têm esta forte relação com os direitos, né, trabalhistas, os novos movimentos sociais, eles estão mais ligados às demandas sociais das minorias sociais, por exemplo, aos LGBTs, à comunidade negra, qual outro tipo de movimento de minoria, a periferia, a favela, a regionalismos que existem, que há esta divisão, né, por exemplo, os nordestinos, né? Então, há esta busca por atender às demandas sociais desses grupos minoritários, né? Então, amplia-se para grupos também que buscam alteração de alguma lógica majoritária na sociedade. Por exemplo, essa lógica existente com os LGBTs, né? Que não, isso é errado, que só pode ser homem com mulher, não pode ser mulher com mulher, homem com homem, não pode existir travesti, bissexual, né? Essas coisas. Então, este movimento social ele surge justamente, né, a gente tratando aqui especificamente de LGBT, como uma forma de tentar buscar atender às demandas sociais deste grupo. Então, demanda de saúde que os LGBTs tinham e têm, de educação, de trabalho, de proteção e outras formas variadas, né? Então, é justamente um movimento que está pensando, olhando especificamente para aquela minoria, é dos indígenas, de tantas e tantas outras minorias sociais existentes no Brasil e no mundo, né? Então, a gente pode caracterizar também os movimentos sociais como sendo novos movimentos sociais, né? Isso já surgidos no século XX que estão ligados às demandas sociais dessas minorias sociais que a gente citou, né? E que tem como um objetivo, vamos colocar assim, justamente fazer com que haja alteração desta lógica majoritária que existe na sociedade, né? Esse estruturalismo muito forte, né? Então, vale lembrar que o movimento social só deve ser caracterizado como tal na medida que busque a coletividade. Então, atendendo aqueles critérios que a gente colocou lá no início, né, de ação coletiva, em que ele é pensado a muitas mãos. Que sua demanda seja passível para toda a sociedade, né? Então, tem que ser tangível. O movimento social busca uma alteração em toda a base da sociedade. Então, ele visa justamente inverter essa lógica majoritária que existe na sociedade, uma forma de atender determinada demanda social que é, digamos, escanteada, né?
Então, os movimentos podem ser de transformação, né? Então, estão visando transformar, né, uma ordem vigente, eles estão tentando ver, ter uma lógica, né, uma lógica majoritária que existe na sociedade, como, por exemplo, a gente citou aí do movimento LGBT, ou eles podem ser um movimento de manutenção, justamente quando eles estão visando manter um padrão, uma lógica que é seguido na sociedade, né? Então, há essas duas formas de caracterização. Pode ser transformação, está visando transformar, ou manutenção, está visando manter. E justamente essas estratégias, existem estratégias dentro destes movimentos sociais para que eles possam atingir, né, os seus objetivos, possam demonstrar suas ações coletivas, possam demonstrar, né, a que demandas sociais eles estão buscando. Pode ser através de passeatas organizadas por esses movimentos, né, com faixas, com gritos de ordem, né, greves justamente com essa intenção de chamar a atenção para esta demanda social, por exemplo, o que ocorre com relação à busca de direitos trabalhistas ou com relação à luta LGBT ou de variadas minorias, como por exemplo o movimento negro, através de manifestações, de panfletagens ou ações virtuais, né, que é algo também que é muito forte no dia de hoje, né? Nos dias de hoje. Então, estas são algumas estratégias que os movimentos sociais podem lançar a mão para justamente mostrar sua coletividade, se são movimentos de transformação ou manutenção, então eles estão expondo a demanda social a qual estão lutando, e também qual o objetivo que eles visam alcançar com aquilo. E além disso, né, para além disso, eles também podem ter algumas formas de se relacionar com o Estado. Pode ser um movimento social de aproximação, então a gente pode colocar aqui como movimento social de aproximação aquele que existia em relação a movimentos de reforma agrária com o governo do Lula, o que existe hoje, né, de movimentos, digamos, ultra-religiosos, ultra-radicais, né, movimentos defensores do porte de arma com o governo Bolsonaro, o que caracteriza os, né, cada um ao seu tempo, como movimentos sociais, né, com demandas sociais que se aproximam à forma como o governo, né, está pensando a sociedade. Ou podem ser também movimentos de oposição, né, que são justamente os movimentos que se aversam, né, que se opõem às formas, às ideologias que o governo pensa e tem, né? E estes movimentos sociais nos dias de hoje, eles são muito caracterizados justamente pela presença que eles têm dentro das redes sociais, né? Pela forma como as redes sociais mudaram a forma, a estratégia com que esses movimentos se posicionam, se colocam para a sociedade, a forma como eles lutam pelas suas demandas, a forma como eles agregam pessoas, indivíduos e ideias à sua luta. Então, a rede social ela é muito permeável dentro destes movimentos sociais, né? Então é algo muito característico dos movimentos sociais nos dias de hoje, seja de que viés, né, de que ideologia, de que demanda social, seja minoritário, seja de transformação, seja de manutenção, seja novo movimento, seja movimento tradicional, seja conjuntural ou estrutural, né? Principalmente os conjunturais. Eles são muito fortemente agregados com relação às redes sociais. Mais uma vez, citando o exemplo que ocorreu no impeachment da presidente Dilma, né, da então presidente Dilma. É muito fortemente a característica deste movimento social que existiu das redes sociais. Né? Então, as manifestações, as passeatas, todas eram marcadas pelas redes sociais, o que existiu ano passado, né, durante o governo, durante todo o ano, contra, né, em oposição ou a favor também, né, do presidente que aí está. Né? Então, é muito forte. E também tem-se nos movimentos sociais nos dias de hoje uma heterogeneidade do conjunto, ou seja, muitas formas de pensar, muitas pessoas diferentes, muitas formas de ver o mundo, muitos pontos de vista de ver a sociedade, de ver aquela determinada demanda social, né, caracteriza esses movimentos sociais de hoje. Então, não é uma forma fixa, uma forma única de estar vendo a demanda social, de agir coletivamente, de digamos, imaginar e moldar um objetivo.
Então, há esta heterogeneidade dentro do conjunto de movimentos sociais e dentro de um mesmo movimento social, o que é muito benéfico, porque mostra que há variados pontos de ver aquela mesma paisagem, né? E você pode, de um determinado ponto, né, a certo ponto, não ver o que o outro, né, de uma visão mais privilegiada, está vendo, assim como o contrário também é verdadeiro. Então, isso é algo muito forte, muito prevalente nos movimentos sociais existentes nos dias de hoje, né? Então, isso é tudo, pessoal, né? Isso é o que eu queria passar para vocês, algo bem rápido, bem sucinto, né? Espero que vocês tenham absorvido o que eu tentei passar, né? Espero que façam, né? Respondam um formulário, que né, possam acertar todas as questões, né? Eu coloquei mais uma vez, né? Questões do Enem, eu coloco questões do Enem, né, questões passadas, né? Para vocês responderem. E qualquer dúvida, qualquer incompreensão que tenha ficado, vocês podem entrar em contato comigo, estou à total disposição. No mais, fiquem bem, se cuidem. Graças e hasta la próxima.